Professor, eu estava dando uma olhada aqui sobre alguns temas que são mais relevantes assim, na área de direito. Sempre aparece a questão do direito penal, especificamente sobre criminologia, cometimentos de crimes. E nós sabemos que existe um ciclo vicioso, né, que nós podemos chamar assim, que a pessoa comete o crime, a pessoa tem que pagar pelo crime, socialmente, digamos assim. E normalmente a pessoa espera-se, a sociedade espera como um todo, que a pessoa pague pelo crime em prisão, né? E aí nós já temos aí uma outra questão, que é a superlotação de presídios. Eu sei que soltei vários temas que estão correlacionados, né? Mas será que isso precisa de uma reforma? A população, eu lembro até do filme Tropa de Elite 2, eles não estão patrocinando a gente, né? Aqui, não. Se quiserem podem aí patrocinar, mas eu lembro logo no início do filme, que se chama, o rapaz, eu não me lembro o nome dele, rapaz, agora. Depois os meninos aí vão falar aqui o nome. Tem o principal? Sim, tem o principal, que é o Capitão Nascimento, que agora ele não é mais capitão. Fraga. Chama o Fraga para negociar com a gente. E o Fraga tá dando aula da superlotação desses apenados, né? A superlotação dos presídios. E isso já passou em vários repórteres, e isso é um tema que é sempre recorrente. É necessário uma reforma com relação a essa forma de ressocializar o apenado, e ressocializar o preso. O que o senhor acha disso, professor? Eu acho o seguinte, eu acho que na prática, a prática é totalmente diferente da teoria. Sim. Porque na teoria, quando a gente tem ali que a pessoa vai ficar segregada do seu convívio natural na sociedade porque cometeu um delito, sim, seria para fazer com que as pessoas refletissem o porquê estão ali. Refletissem, passassem, cumprissem ali depois de uma sentença transitada em julgado, concluíssem ali, entendessem o porquê estavam ali, passaram por aquela situação. Mas nem sempre isso acontece. A gente tem um alto índice de novos crimes cometidos por aqueles que estão na prisão. A famosa reincidência. A reincidência, exatamente. Perfeito. Então, assim, eles cometem novos crimes, ou eles têm uma comunicação com o mundo externo, e outras pessoas cometem crimes, eles ficam ali como autores intelectuais, aqueles que pensaram primeiro no crime. Perfeito. E aí a gente pensa, ressocializa ou não? Olha, eu tenho uma opinião muito própria, assim, minha, de que eu acredito que aqueles presos que tiveram contato com a religião, eles conseguem mais ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, sim, do que simplesmente ser colocado ali na cela. Sim. A gente tem uma superlotação porque se prende, a gente pensa que não, mas se prende muito, e principalmente antes de ser condenado de fato, né, que é uma prisão antecipada que já se faz, se prende muito e não se tem resposta. De fato, é como se estivéssemos enxugando gelo. Então, assim, uma reforma teria que ser bem pensada, mas a gente sente que é necessária. Sim. Teria que ser bem pensada, como é que seria feita, como é que seria realizada, como é que seria concretizada. A gente tem, né, alguns tipos de crimes que não dão prisão, a pessoa não fica presa, que a gente chama prisão em regime fechado. Sim. Fica em regime aberto, que é uma certa... tem um certo condão ali de ressocialização para aquelas pessoas que cometeram alguns delitos mais leves. Sim. E aí fica com acompanhamento mensal no fórum, tendo que assinar um livro, enfim. Existem diferenças. Nem todo mundo vai ser colocado numa prisão em regime fechado sem acesso a ninguém. Sim. Eu acho bem interessante essas outras formas de punição que nós temos, ou até de acordos para que o processo não siga. Sim. Porque depende muito do tipo do processo. Então, digamos assim, se uma pessoa realizou um crime pequeno de furto, de ameaça... Sei lá, roubou uma galinha, que é algo muito comum, que todo mundo fala, né? Exato. Não é a mesma coisa de matar alguém. Exatamente. Não é a mesma coisa de matar alguém. É o princípio da insignificância, eu acho, né? Exato. Esse da insignificância. Então, assim, existe um escalonamento dos crimes piores para os crimes menores. Sim. Então, assim, a gente sempre quer ver satisfeita a nossa vontade, né? Porque a gente tem mais uma série de vingança do que de justiça, né? Aí você vai entender mais como psicólogo. Sim. A gente quer mais devolver na mesma moeda ou fazer com que a pessoa sofra.
Mas a legislação não segue isso. Sim, e às vezes a forma que é noticiado, por exemplo, a mídia, né, já entrando em outro assunto também, a mídia contribui muito para isso. Contribui. A mídia pode colocar alguém que cometeu o crime como vilão ou como salvador, né? Sim. Da pátria ali. E nós temos que entender que a mídia não tem todas as informações do processo, às vezes não precisa, ela não tem esse cuidado de estar totalmente embasada para dizer que alguém cometeu, que alguém é bandido. Sim. Ou não. Então, assim, existem os linchamentos presenciais, em que a sociedade entende que aquela pessoa ali cometeu um crime, por exemplo, um crime abominável, que é o de estupro. Sim. E aí mete o cacete na pessoa. Foi ele ali, o estuprador, aí vai. Exato. Mete o cacete na pessoa e depois viu que não foi. E se tivesse morrido? Sim. Como já acontece muito. Sim. Como é que faz? Como é que faz a questão de voltar? Então essas pessoas que estão fazendo isso, será que elas também não estão cometendo crimes? Sim. Um crime para pagar o outro aí, né? Exato. Sim. Exato. O senhor falou sobre o linchamento físico, né? Mas hoje em dia também, na era da internet, tem o cancelamento, né? As pessoas pegam qualquer informação assim e... você é estuprador, é você mesmo, a câmera mostrou e tal. Né? E isso também pode ser tipificado como um crime, algo do tipo, né? Sim. Tem calúnia, tem injúria em mídias sociais, que hoje é muito mais comum do que na vida cotidiana, assim, no sentido que eu falo presencial. É muito no virtual, porque tem gente que realmente acha que não pode ser encontrado. Então, toma aquele espaço ali, seja num grupo do WhatsApp, seja no Instagram, enfim, para fazer o que quer. Sim. Embora existam regras, né, por exemplo, no Instagram tem algumas regras, mas se quiser cometer um crime ou filmar um crime, está permitido. Sim. Dá para fazer isso facilmente. Então, muitas dessas pessoas cometem um crime ao verem outra pessoa cometendo e querendo gravar, filmar ou já penalizar. Sim. Porque ninguém tá nem aí se a pessoa realmente é culpado. Sim. O negócio estou de um lado. Estou tomando um lado, né? Estou tomando, e hoje todo mundo tem que ter opinião, né? Sim. Porque eu acho que a coisa mais sábia eu não consigo opinar em determinado assunto. Me explique. Mas hoje todo mundo tem razão. Isso. E é muito polarizado, não só questão política, mas todas as questões. Então, se é fulano, se é A, se é B, como a gente viu, né, a atrocidade que fizeram lá, né, as torcidas organizadas do Santa Cruz e do Sport, né, sim. Uns com os outros, querendo ter razão, se mata alguém. Sim. Então, assim, isso não é de hoje, isso é de muito tempo, e nós temos que chegar a uma conclusão. Como é que nós estamos evoluindo enquanto sociedade? Porque o direito vem para socorrer a sociedade. Sim, sim. Né? Para tentar socorrer a sociedade. Sim. Então, ali, a gente viu pessoas que pareciam mais verdadeiros animais. Eles têm que ser responsabilizados, eles têm que ser punidos. Perfeito. E depois de um processo concluído, não é agora, é um processo que eles têm o direito de defesa e no final haja uma definição que não se pode mais recorrer, que acabou mesmo. Sim. Aí sim as pessoas ficam com essa sensação, dá para sentir mais a sensação de segurança. Sim. A partir do momento em que, depois de um devido processo legal, se encerra a situação e dá para saber se a pessoa foi culpada ou inocente. Sim, perfeito.